Deus, graça e paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando agora este culto, eu louvo a Deus pela sua vida e juntamente nós vamos cultuar a Deus através deste culto online. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, glorificar a Deus pela Igreja do Senhor, você que tem servido ao Senhor, você que tem se alegrado em meio às lutas, em meio às dificuldades. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero agradecer ao Senhor por este culto clame, pela oportunidade que temos como igreja, entronizarmos ao Senhor Jesus. Mesmo cada um no seu lar, nós estamos conectados em Cristo e através de Cristo. Amém? Louva a Deus, você que tem servido ao Senhor, tem servido com alegria, você que tem trabalhado arduamente na obra do Senhor, e você que tem adorado ao Senhor em meio às lutas, em meio a essa pandemia, pois adoração está ligado com missão, né? E se você ama ao Senhor, você aprende a amar o que Ele ama. E Jesus ama vidas, ama as almas. E a Igreja do Senhor, eu sei que tem se empenhado e caminhado com Cristo para ver e viver as maravilhas de Deus aqui na terra. Enquanto estamos aqui, nós vamos adorando, adorando em meio às lutas, adorando em meio às dificuldades, adorando em meio a essa pandemia, adorando em meio aos momentos de tristeza, adorando em meio às lutas diárias, em meio aos conflitos, em meio a tudo que você tem vivido, em meio às circunstâncias, mesmo dizendo muitas vezes ao contrário, você tem permanecido na presença do Senhor, adorando e fazendo missões. Louva a Deus pela sua vida, que como Igreja de Cristo, nós estamos aqui para caminharmos e aprendermos com o Senhor a fazer o melhor nesta terra. Tem sido fácil? Não, não tem sido fácil. E tem um texto que eu acho que se encaixa muito bem hoje, nesse tempo, e que a gente traz para esse tempo. E eu quero dizer que esse é um texto de adoração ao Senhor. Eu te convido então a abrir a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus, em Apocalipse 15:4, que diz assim: quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Aleluia! Esse é um texto de adoração. Eu te convido a adorar a Deus nesta hora. Quem não temerá o Senhor? Quem não glorificará o nome do Senhor? Principalmente neste tempo que a gente tem vivido, esse tempo difícil. Só o Senhor é santo. Só Ele tem todo o poder, domínio sobre as nações da terra. E aqui diz que todas as nações virão à presença do Senhor e adorarão. E é um tempo que temos vivido, que todas as nações têm voltado os olhos para o Senhor, vendo a santidade de Deus, o poder de Deus, o juízo, a justiça de Deus sendo manifesto sobre toda a terra. E nós adoramos a esse Deus. Eu te convido então a adorar através da oração nesta hora. Vamos adorar juntos, aleluia? Que você coloque a mão no teu coração e entregue a sua vida nesta hora. Senhor Jesus, como somos gratos ao Senhor pelo privilégio de, como igreja, podermos entronizar ao Senhor, dizer que Tu és santo, Deus, e que nós podemos adorar, nós podemos glorificar o Teu nome,
Pai, nós cremos que todas as nações virão, se prostrarão e te adorarão. Todos, Pai, hão de reconhecer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Rei sobre todas as nações da terra. Só o Senhor tem todo o poder, domínio e governo estabelecido sobre nós. Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos, porque até aqui o Senhor tem sustentado a tua igreja, o Senhor tem nos sustentado com a tua mão poderosa. Por isso te adoramos, por isso entregamos nossas vidas, nossas famílias, nossos lares diante do Senhor nesta hora. E pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude a permanecer nos teus caminhos e a permanecer na tua vontade. Venha, Deus, o teu reino, que venha, Deus, o teu governo e o teu domínio sobre nós. Faça-se, Deus, a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Entregamos a ti, Deus, mais este culto, adorando ao Senhor, em meio aos louvores, em meio à sua palavra que será ministrada, em meio ao clamor e em meio às orações. Nós te adoramos e que o teu Espírito conduza todas as coisas para a glória do teu nome. Amém, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Continue cultuando ao Senhor e vamos juntos louvar com muita alegria ao nosso amado Pai. Amém. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Nesse culto clame, culto de missões, culto que estamos aqui para interceder. Eu gostaria de deixar uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, compartilhando com a igreja. Hoje nós teremos a palavra do Bispo Lockman e louvamos ao Senhor pela vida dele, porque ele aceitou o convite e preparou uma palavra do céu para o meu e para o teu coração. Mas nesse momento, antes de, como igreja, estarmos intercedendo pela missão, pelo reino, pela vontade de Deus, eu quero te convidar que esteja fazendo jejum durante a semana, que esteja, nós já fizemos um mês ininterrupto de oração na torre de vigia, para que venha o reino de Deus, para que haja o avivamento, a santificação, para que você possa receber a palavra e ela possa gerar em cada um de nós o batismo com o Espírito, a expansão do reino. Tudo isso nós estamos orando e como igreja pedindo a intervenção desse Deus vivo. E o que o Senhor trouxe no meu coração é que a gente declare profeticamente a palavra de João. João, a ceifa e os ceifeiros. João capítulo 4, verso 34, Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que essa seja a nossa vontade, o nosso desejo de fazer a missão. E aqui fala algo precioso, diz assim, versículo 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Talvez a gente determine o tempo, mas é Deus quem dá o crescimento. E aí Jesus diz, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Por isso, nós estamos nesse culto, realizando a entrega daquilo que nós temos, além da nossa vida, aquilo que nós podemos ofertar. A oferta desse último domingo vai para as missões, vai para esses campos brancos, lugares onde os trabalhadores precisam de oferta, precisam estar sendo abençoados pela igreja. A oferta missionária, que é sempre tirada em maio, enviada em maio, ficou até 31 de outubro. Então eu te convido, se você durante essa semana não ofertou, aí vai o link. E nesse link vai também o número, você pode estar indo à igreja, colocando a sua oferta diante do altar, porque nós vamos continuar guardando o 4º domingo,
tanto do mês de agosto quanto setembro até outubro. O quarto domingo, no domingo clame, nós estaremos clamando e estaremos ofertando. E eu fiz um desafio que a gente faz todo ano, 10% do seu peso, no mínimo. Se Deus quiser te usar para abençoar aquilo que Ele colocar no teu coração, que você saiba que essa oferta não vai ficar na igreja, vai ser destinada a missões, porque nós temos vários lugares onde ofertar. Então, nós contamos com a tua ajuda, com o teu apoio e com a tua vontade de fazer a vontade do Pai, porque a igreja não está de portas fechadas. Esse domingo o culto foi editado, mas domingo que vem nós teremos o culto presencial, onde nós estamos com todo cuidado ministrando a ceia, primeira ceia de setembro. Que você possa, tanto pela manhã às 9, quanto à noite às 19 horas, estar conosco. Amados, nós vamos interceder, porque a palavra ela é clara. Versículo 36, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Aquilo que você semeia para Deus, vidas para Deus. Amém? Se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado, um é semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. O reino do Senhor é assim. Quem chega por último também colhe. Quem chega primeiro semeia, outros colhem, mas o importante é fazermos parte como igreja. Uns abençoam com doação, outros com a presença e a obra das mãos. Vamos orar, porque é tempo de continuar levando a semente. Essa semente que tem que morrer para brotar, semente da palavra, precisa morrer o eu, precisa que eu e você façamos a vontade de Deus. E a vontade dele é que todo mundo seja salvo. Então vamos orar para que o Senhor opere em nós, tanto querer quanto o realizar pelo poder do Espírito. Senhor Deus, aqui estamos, Pai, nesse momento de clamor. Primeiramente, Deus, entregando o nosso coração, a nossa vida, te pedindo perdão, porque muitas vezes, Senhor, queremos e fazemos aquilo que queremos e não o que tu queres. Mas, Pai, sabemos que teu é o reino e tua é a boa obra em nós. Por isso, abençoa cada pessoa que for ofertar. Abençoa, Deus, a oferta missionária deste ano. Que possamos conseguir abençoar a obra de outros que estão na seara, que estão em campos missionários e que dependem da nossa doação, do nosso amor, da nossa oferta de amor. Que o Senhor venha abençoar quem estiver abrindo as mãos para abençoar e que o Senhor venha abençoar os que não estão podendo, mas que o Senhor venha suprir toda necessidade do teu povo. Eu abençoo a fidelidade de cada um, porque sei que o Senhor é fiel. E Pai, estou intercedendo para que em nome de Jesus toda a necessidade, além de ser suprida, possa superabundar em nós, em graça. Senhor, que possamos ter e ter para abençoar, que possa ser abençoado todos os celeiros dos missionários, de quem está abençoando-os, dos pastores, dos obreiros. Esse é um dos pontos que estamos intercedendo na torre de vigia, que o Senhor venha dar a cada um semente. Tua palavra diz, semeia pela manhã a tua semente e não repouse a tua mão, mas que possamos anunciar o teu reino e que cada um, Pai, possa nesse culto clame receber a palavra do céu, possa ser cheio, impactado do teu Espírito e o Senhor venha abençoar todo o teu povo com livramento, com fé, esperança e amor, com cura, porque o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que consola, o Senhor é Deus que ressuscita, o Senhor é Deus que diz, se creres, verás a glória de Deus, o milagre do Senhor, milagre de salvação
Em nome de Jesus, eu clamo e agradeço pela obra das nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos continuar na presença dEle e crendo, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Fica na paz, irmãos. Beijo. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer
derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Infinito, ousado amor de Deus. Boa noite, irmãos, pastora Bernadette e todos os ministérios da nossa amada igreja. Recebi com muita alegria, muita honra o convite para ministrar uma palavra nesse domingo de missões. E para isso, Deus tocou no meu coração de repartir no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 51 a 55, que diz assim: Aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser Jesus elevado ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritano para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Queridos, eu gosto muito desse texto porque ilustra claramente um momento da missão que Jesus veio realizar neste mundo. Essa missão que redunda na sua morte, sua ressurreição e o recrutamento dos discípulos, o dia de Pentecostes. Jesus incorpora aqui sinais de como a igreja faz missão. Como a igreja faz missão. E para entender melhor o texto, quando ele diz aconteceu, tem que ver os antecedentes, porque são as marcas do modo pelo qual Jesus fazia missão. E aqui vai ser coroado, vai ser fundamentado essa obra missionária que Jesus realizou da Galileia até Jerusalém. Vejam bem, o capítulo 9 é, diríamos, muito importante no Evangelho de Lucas, porque nele algumas coisas fundantes acontecem. E eu vou sublinhar apenas duas, poderia mostrar outras. A primeira é que no capítulo 9 ocorre aquele episódio de Jesus perguntar aos discípulos: que dizem as multidões que eu sou? E aí eles começam a dizer: tu és como João Batista, outros que você é o Elias,
e aí essa figura era de um profeta que haveria de preparar o caminho do Messias, né? Ah, Jesus diz, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro disse, tu és o Cristo de Deus, tu és o Messias. E Jesus os advertiu, né, e disse que ainda não falasse para ninguém, porque era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes e pelos escribas, e seria morto e ressuscitaria. E todos nós sabemos que Pedro acabou tentando dissuadir Jesus, né? Há sempre uma tentativa nossa de buscar o caminho fácil, né? Ele tentou, mestre, não fala isso, não diz isso, Senhor. E Jesus disse, arreda-te, Satanás. O mesmo Pedro que foi iluminado pelo Espírito Santo, daqui a pouco ele estava já, em vez de guiado pelo Espírito, guiado pela sua carne e instigado certamente pelo inimigo, para Jesus dizer aquilo para ele. E na sequência, ele sobe o monte, Monte Tabor, ali na Galileia, e lá Jesus é transfigurado. Eu fico imaginando o impacto que foi para Pedro, Tiago e João ali no Monte da Transfiguração. E diz o texto que eles falavam sobre sua partida. E a passagem seguinte é a que eu li, ou seja, aqui a partida no texto original é Êxodos, ou seja, a viagem, ou seja, a ida de Jesus deste mundo para a eternidade, não é? Ou seja, aquilo que ele já havia anunciado, preparando o coração dos discípulos, que ele seria preso, processado, mas ressuscitaria ao terceiro dia, diríamos, vai culminando. E aí, então, chega esse momento que eu li no texto, né? Ele manifestou no semblante. Você sabe que quando a gente conhece Jesus, quando a gente tem uma experiência com Deus, tudo muda na vida da gente, não é verdade? Os valores mudam, os critérios para julgar os outros, os critérios de escolha, tudo isto muda porque nós nos tornamos embaixadores de Cristo, nós nos tornamos novas criaturas, nós nascemos de novo. E esta fisionomia que foi transformada de Jesus, e diz o texto que já começou lá no monte, né? É em função da comunhão que ele tinha com o Pai, da capacitação que ele recebia, mesmo sendo Deus, mas vivendo na carne, com os limites da carne, ele precisava da presença do Espírito Santo na vida dele. Então, amados irmãos, a missão acontece por um mover do Espírito de Deus. É Deus que chama, é Deus que nos leva a nascer de novo, é Deus que faz de nós novas criaturas, e como novas criaturas nós somos o rosto de Cristo, nós somos a mensagem de Cristo. E isso é um compromisso muito grande. Não é apenas aqueles que deixam a família, deixam a sua igreja local e vão para a África, ou vão para a Ásia, ou vão para a Amazônia. Não. A igreja é apostólica, não é? A igreja católica usa o termo apostólica, mas a igreja é apostólica porque a palavra apostólica significa enviados. A igreja está enviada ao mundo. A igreja não existe como verdadeiramente igreja apostólica se ela se resume a ações dentro das quatro paredes. E especialmente para nós que somos metodistas, que recebemos um legado onde John Wesley era o homem da pregação ao ar livre. Os historiadores dizem que ele pregou só 8 vezes dentro de um templo, porque era rejeitado. Então, diríamos, as praças, até em cima do túmulo do seu pai ele pregou, não é? Então, a visão que ele passou quando tentaram cercear ele de pregar nos templos anglicanos por conta do movimento espiritual que ele estava fazendo, que não era aceito pela maioria do clero, não era aceito pela nobreza, ele fez uma afirmação que faz parte do DNA
do modo de ser dos metodistas. O mundo é a minha paróquia. Ou seja, normalmente a gente, quando pensa em missão, pensa no mundo, a gente pensa assim, os lugares mais afligidos, a janela 1040, ou seja, a região do mundo árabe, onde tem até perseguição aos cristãos. Não, irmão, irmã, a missão começa com aquela pessoa da sua família que ainda não conhece a Jesus como Senhor e Salvador. A missão começa com aquele vizinho que você tem e que muitas vezes tenta implicar com você, sabe? Ele está posto ali para que a graça se manifeste através de você na vida dele. Então a missão começa do outro lado da rua, ou do lado de lá do muro, ou do lado esquerdo do muro, enfim, ali começa a missão. Pode ser até que alguns de vocês, tenham um chamado para ir para o Nordeste, ou para a Amazônia, ou para outro país, pregar o Evangelho. Mas, para a grande maioria dos cristãos, para a grande maioria do povo metodista, a missão começa, muitas vezes, dentro da sua própria família, com seus familiares que ainda não conhecem. Você já pensou? Você vai para o céu. Eu estou convicto que todos que estão me assistindo vão para o céu. Eu vou para o céu, eu tenho certeza. A palavra diz, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu vou para o céu. E uma máxima também de John Wesley, recordando o metodismo histórico, ele dizia o seguinte, que todos nós devemos se empenhar para ganhar o céu, ou seja, para ir para o céu e levar o máximo de pessoas conosco. Então, meu querido, minha querida, começando pela sua própria família, eu sei que muitos de vocês têm familiares, pessoas que você ama e que não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Você já tirou um dia ou uma manhã para jejuar por essa pessoa? Aí muitos dizem assim para mim, né? Eu já ouvi muitas vezes, mas fulano é fim de linha, não tem chance, é caso perdido. Meus irmãos, para Deus não há caso perdido. Não há, porque Deus é poder, Deus abriu o mar, Deus abriu o Rio Jordão para eles passarem a pé enxuto, Deus multiplicou os pães e os peixes, por que ele não vai quebrantar o coração dessa pessoa dura? Muitas vezes essas pessoas de coração duro é porque tiveram tantas decepções na vida, estão precisando de atos de amor para serem quebrantadas, né? Então você é um enviado, anota isso aí, você é um enviado. E Jesus, como enviado, fez uma escolha, não é? Em viagem para Jerusalém, o judeu que habitava na Galileia, de onde Jesus estava andando a maior parte do seu ministério, onde havia maior população, não é? O judeu atravessava o Rio Jordão, descia em direção ao sul e voltava a atravessar em frente a Jericó para subir. Lembra aquela parábola do bom samaritano? Subindo para Jerusalém, subia as montanhas, porque Jerusalém ficava na montanha. Então, mas Jesus fez uma escolha. Foi atravessar o território samaritano. Os judeus tinham uma implicância e diríamos, um conflito histórico com os samaritanos. Quando você lê o Antigo Testamento, você lembra que os profetas Jeremias, Isaías haviam profetizado a queda de Jerusalém, o cerco de Jerusalém. Mas antes disso, por causa da divisão do povo, quando morreu Salomão, lembram, Roboão tomou atitudes não sábias e parte do povo se separou, dividindo o povo de Israel. Não é? A tribo de Judá e Benjamim ficaram em Jerusalém e as outras tribos foram para as regiões onde habitavam, em direção ao norte, Samaria, Galiléia e tudo mais. As terras que estavam distribuídas. E organizaram o reino chamado Reino de Israel do Norte. Não é? Boa parte dos profetas profetizam contra o reino do norte e também contra o reino do sul. Quando Samaria caiu perante os assírios, levaram a maioria da liderança, as famílias nobres, os sacerdotes, enfim, levaram para a escravidão, novo cativeiro.
E eles tinham por política trazer povos de diferentes raças e lugares e colocar naquele lugar onde eles ocuparam. Então, vários povos, raças diferentes vieram habitar no território samaritano. E o que acontece? Levaram os seus deuses, levaram os seus costumes e se misturaram com os judeus que haviam ficado na terra. E dali para frente, o povo de Jerusalém, o povo de Judá, Benjamim, já tinha um conflito, passou a chamar eles de impuros, de malditos, e tudo que é adjetivo ruim. Não é? E um judeu que se considerava puro não punha o pé em território samaritano. E aí a gente tem a questão da discriminação, não é? Em que você considera algumas pessoas perdidas. Você olha aquele mendigo na rua, fala que ele vai para o inferno mesmo, não tem solução. Eu quero dizer para você que Jesus trabalhou foi com essa gente, não é? Os discípulos incorporaram naquele dia o espírito da vingança, da raiva, do ódio. Estão lembrados? Foram com o coração endurecidos, né? Não entendendo por que Jesus entrara em território samaritano. E chegaram lá na aldeia dos samaritanos, como quem diz assim, nós estamos com o Messias e tal, aquela empáfia, aquela arrogância, e foram rejeitados. Eu gosto de lembrar, nessa situação, eu gosto de lembrar o que aconteceu com Pedro. Pedro, Deus chamou, ou seja, Pedro, para mostrar a Pedro que a missão que Jesus trouxe ao mundo era para toda criatura. A grande comissão de Marcos é mais radical que a de Mateus, porque diz, ide pregai o evangelho a toda criatura. Lá fala todas as nações. Nação é uma visão coletiva, criatura é uma visão individual. Cada pessoa pode ser salva, cada pessoa precisa ouvir o evangelho, cada pessoa precisa ouvir o evangelho. Especialmente aqueles que te parecem mais endurecidos, esse precisa muito do evangelho. Não vai ser na primeira vez que você vai falar, muitas vezes a gente tem medo de ser rejeitado, né? Quero dizer para você que o seu mestre, o seu salvador foi rejeitado, foi espancado, foi crucificado, foi cuspido. Então, se você for rejeitado, você está em boa companhia. Você está na companhia de Jesus, na companhia de Paulo, na companhia de John Wesley, de homens e mulheres que fizeram diferença na história da igreja. Não é? Não tema isso, não. Isso agrega galardões para você, honra para você no altar de Deus. E aí, voltando ao episódio, eles voltaram de lá com o coração entristecido. Antes de dizer como Jesus reagiu da fala deles, deixa-me dizer que Lucas narra isso de maneira breve, né? Muito curta. Porém, João faz uma narrativa muito mais ampla. Estão lembrados? João põe Jesus entrando em território samaritano, lá no poço de Jacó, encontra a mulher samaritana que era meio-dia, diferentemente das mulheres daquela aldeia de Sicar, iam ao poço de manhã cedinho. Aquela mulher não foi de manhã cedinho, porque ela era rejeitada pela aldeia, era rejeitada, debochada das outras mulheres. Jesus diz para ela diz, não tenho marido, disseste bem, porque 5 já tivesse, e esse com que você está não é teu marido, não é? Então, aquela mulher humilhada, rejeitada, e aqui devo fazer um comentário, porque muita gente pensa que era uma prostituta. Prostituta era apedrejada, não era o caso dela. É que na legislação judaica, o homem podia rejeitar e dar carta de divórcio para a mulher por qualquer coisa. Até se ele não gostasse da comida ou se ele já estava de olho em outra, ele dava uma carta de divórcio e aquela mulher ficava no desamparo. E essa mulher deve ter, possivelmente, não era de um temperamento fácil, deve ter sido rejeitada várias vezes, né? E estava ali debaixo, digamos assim, de opróbrio, de humilhação. Então, Jesus chega em território samaritano, não vai procurar o líder religioso, nem o chefe das famílias mais nobres da cidade de Sicar.
nem as mulheres que se consideravam mais nobres. Ele pega quem está no fim da fila. Ele pega aquela mulher. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu já falei em outros lugares. Jesus transformou aquela mulher em apóstola. E você vai dizer assim, mas como? Aquela mulher? E como apóstola? Porque, como eu expliquei já, apóstolo, a palavra apóstolo vem de um verbo, apostoléu, que significa enviar. Depois de Jesus falar e ela se deu conta, foi tocada, reconheço que tu eres profeta e tudo mais. E Jesus fez o quê? Vai e conta aos teus irmãos, conta à sua família, ou seja, conta lá na aldeia o que aconteceu contigo. Não é? O que Jesus estava fazendo? Estava enviando. E se ele estava enviando, ele estava transformando ela nesse clima apostólico, de enviada, como foram os apóstolos e como somos nós. Nós, até encontrarmos com Deus, estamos num ministério apostólico. Um ministério apostólico é um ministério missionário, não é? É um ministério que põe os olhos à frente e está em busca daqueles que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, atente para isso, coloque isso no seu coração, esse é um desafio. E, por fim, eu posso dizer que depois do Pentecostes, no dia de Pentecostes em Jerusalém, o Pentecostes também chegou em Samaria. Se você ler com detenimento o livro de Atos, você vai encontrar os discípulos chegando em Samaria e já encontrando um avivamento lá em Samaria. Pessoas que estavam tocadas. Por quem? Por Jesus, através do ministério daquela mulher. Lembrem disso. Por esses detalhes, a gente começa a ter uma visão mais ampla da obra que Jesus realizou. Não se ateve apenas aos judeus, mas àqueles que eram rejeitados, né? Leprosos, todos eram alvos da obra missionária de Jesus. E para terminar, eles voltaram e disseram para Jesus, Senhor, nos rejeitaram, como quem diz assim, aquela gente não vale nada mesmo, não é? E Jesus disse para eles, vocês não sabem de que espírito sois. Sabe qual é o espírito do cristianismo? O dom maior é o amor. Se você não pode amar os seus inimigos, se você não pode perdoar quem te ofende, você não é cristão. Você é quase cristão, e quase cristão não entra no céu. Se você é cristão, você perdoa. E Jesus disse, vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, a vida das pessoas, mas para salvá-las. E essa é a missão que está com você. Essa é a missão que está nas suas mãos. Que Deus te abençoe, que Deus te use para essa grande obra, que é a obra de levar a palavra de Jesus, levar o Senhor Jesus ao conhecimento do povo, as pessoas que ainda não o conhecem. Que Deus abençoe. Pastora Bernadette, foi uma alegria, um prazer. Amém. Deixe-me orar. Senhor amado, diante da tua presença, da tua graça, do teu poder, quero invocar a tua bênção sobre o povo de Deus, sobre a tua serva, pastora Bernadette, sobre sua família e sobre a liderança da igreja. Que a tua graça, que é eficiente e que é superabundante, seja derramada sobre o teu povo e que faça cada vez mais da tua igreja uma comunidade missionária a serviço do bairro, da cidade. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Campo missionário existe com poucos recursos. Aquilo que a igreja local, já estruturada, esbanja, no campo missionário é uma preciosidade. Agora perceba que a igreja, ela não existe para ela mesma, ela existe para a missão. E uma igreja local, lá no campo missionário, que diz nós temos que fazer missão, ela vai encontrar o mesmo problema e os recursos para a missão. Eu tenho a pessoa, eu tenho a convicção de fé, mas eu preciso dos recursos. Aí parceria é fundamental.
o norte do Brasil é quase a metade do território do Brasil, né? São mais de 42%. Então a nossa grande dificuldade, Sara, é a distância. E as cidades são distantes umas das outras. Mas o que eu, como bispo, percebo no povo metodista, da Rema, no coração dos missionários e missionárias, é o fogo do Espírito, o fogo pela missão, o entusiasmo, a esperança do Evangelho que está no coração deles de levar a oração, o abraço, o Evangelho da esperança para a cidade, para os 6 estados da Amazônia. Claro que todas as pessoas têm dificuldades, tem. Você tem, eu também tenho, a região tem, as regiões têm. Mas sem sombra de dúvida, o Nordeste ainda é a região com menor renda per capita do país. E isso para nós torna as situações ainda mais difíceis. Torna a questão financeira, econômica mais difícil ainda. Toda a igreja, no sul, no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste, existe para a missão. Assim como alguém disse, a igreja existe para a missão, assim como a vela existe para ser queimada. Eu louvo a Deus porque o povo de Deus tem sido fiel, pelo menos a grande maioria do povo de Deus metodista tem sido fiel com essa oferta. A oferta da igreja metodista, a oferta missionária que vem de todas as regiões eclesiásticas, ela dá condições, ela capacita o missionário, a missionária, aquela comunidade metodista lá no norte, para que a gente leve o Evangelho e a esperança para a cidade e que a gente tenha um olhar de missão para a cidade. Em 2020, a campanha nacional da oferta missionária terá início no dia 17 de maio e permanecerá ativa até dia 31 de outubro. Esse ano, temos o desafio de adaptar a campanha para a realidade do distanciamento social na maioria das cidades. Mas sabemos que juntos e juntas conseguiremos alcançar a expectativa nacional de R$ 840 mil para investir na missão que acontece no norte e nordeste do Brasil. Você pode doar pelo nosso site, pelo nosso aplicativo ou via transferência bancária. Sua oração, sua doação, uma igreja. Então, na oferta missionária nacional, nós estamos dando um tremendo testemunho de unidade. Nós aqui somos uma igreja, com a igreja no Nordeste e no Norte. Bênção demais. Oração, doação e unidade. Em 2020, na região missionária da Amazônia, a sua oferta vai ajudar a consolidação de Machadinho do Oeste e da Igreja Metodista de PVH em Porto Velho, no estado de Rondônia, o Barco Hospital, em Manaus, no estado do Amazonas, e os trabalhos nas igrejas metodistas de Paragominas, Parauapebas e Salinópolis, no Pará. Então, quando se fala na oferta missionária nacional, para nós é um presente, porque ela tem ajudado a expansão do Evangelho naquele lugar, tem ajudado a consolidar o trabalho metodista na região norte. Eu, como pastor, fui beneficiado quando pastor de uma igreja no interior de Rondônia, com uma oferta missionária nacional, que é a cidade de Jaru, né? Uma igreja de Jaru. E essa oferta missionária nacional, ela mudou a história dessa igreja. E no Nordeste, a sua oferta vai ser investida a partir da Igreja Metodista Central de Teresina, no Piauí, e atenderá a missão em todo o campo missionário, que agrega os estados do Ceará e Maranhão. Teresina para nós é um centro em que a expansão é intensa por meio de discipulado, por meio de uma igreja muito comprometida. Então a gente tem um potencial, tem recursos humanos muito interessantes, dispostos a trabalhar, né, dispostos a estar ali dando a sua vida, como já tem sido feito durante todo esse período, né, de constituição da REME, da região missionária no Nordeste. Então quando chega uma ajuda, né, que ela vai contribuir para a estruturação desse trabalho, aí cai como uma luva mesmo, é uma mão estendida, né? Realmente é uma mão estendida e a gente começa a ver possibilidades disso. Acesse o site e veja para onde foi a sua oferta missionária em 2019, materiais de apoio disponíveis para promover a oferta e vídeos para a sua região e igreja local se mobilizarem. Acesse agora ofertamissionaria.metodista.org.br. E todos nós fazemos parte de uma comunidade, de uma igreja. Então que a Igreja Metodista
possa se engajar e abraçar essa campanha, porque Deus está nesse projeto. Reserve seu recurso, reserve sua oferta, vá reservando durante o ano, durante o tempo, a sua oferta, para que você possa dedicá-la ao Senhor num dia tão especial como esse. O Senhor Jesus disse, né, que melhor era dar do que receber. E é verdade, quando a gente oferta, a gente sente que a multiplicação que acontece a partir dessa oferta enche o nosso coração. Deus é bom. Sua oração, sua doação, uma igreja.